Boa tarde, pessoal. Estamos numa live, mais uma quinta jurisprudente, e hoje vamos falar de uma decisão da STJ que foi favorável e pode impactar a vida de servidores públicos de todo o país, tá? Eu já informo para vocês que essa live vai ficar salva, então já comente aqui, eu já compartilhe esse link com os colegas de vocês, servidores públicos, e caso, seu colega não consiga assistir ao vivo, pode falar com ele que essa live vai ficar salva, tá? E hoje, a gente vai falar sobre o entendimento da STJ sobre os adicionais, no caso adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. O Estado, de Rondônia fez uma lei, criou uma lei estadual em 2016, alterando a fórmula de cálculo dos adicionais que os servidores públicos recebiam. Então, alterando a fórmula de cálculo do adicional, no caso era periculosidade, insalubridade e adicional noturno, o adicional de servidores iria reduzir. Então, não iria reduzir o salário, não iria reduzir o quantitativo da periculosidade, não iria diminuir isso, ou seja, não iria reduzir a porcentagem, o grau, que esses servidores estariam expostos, porém, iria reduzir o valor. Ele mudou a fórmula de cálculo, E o STJ entendeu que isso é inconstitucional. Não pode alterar a fórmula de cálculo dos adicionais de forma que venha reduzir o valor a ser recebido pelos servidores públicos. Isso aconteceu porque o sindicato, ingressou com um mandado de segurança para que os servidores não fossem prejudicados por causa dessa lei. Então foi algo que ficou em debate de 2016 até pouco tempo atrás. Quando encerrou o processo, esses servidores públicos tiveram o direito, aos valores que foram descontados indevidamente, por causa dessa alteração, ser ressarcido para eles. Ou seja, se ele recebia, uma adicional de R$600 e foi reduzido para 400, essa diferença de R$200 retroativa, desde 2016, então tem quase 10 anos isso, foi paga de forma retroativa. Então foi um debate extenso, mas bem interessante, porque isso pode interferir na vida de servidores públicos de todo o país. Ou seja, temos um precedente, no STJ sobre isso. Então, da mesma forma que ocorreu no estado de Rondônia, pode estar ocorrendo em outros estados, em outros municípios. E agora vai vir a reforma administrativa, no qual o relator é o deputado Pedro Paulo, está em debate lá em Brasília. Tem alguns pontos interessantes que eu acho que são viáveis serem aplicados, porém, pode ser que tenha alguma forma que venha prejudicar os servidores públicos com o direito adquirido, e isso vai gerar um debate lá na frente. Foi o mandado de segurança, que o acórdão debateu. Então, na sentença, lá no estado de Rondônia, perdeu, Então, o direito não foi concedido. Porém, a nível de acordo no STJ, os ministros entenderam que havia direito. Então, nem sempre porque há um indeferimento da liminar, ou porque a sentença é negativa, ou porque os desembargadores entendem que esse direito não foi violado, isso não significa que nas instâncias superiores, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, isso não vai ser revertido. Pode ser que haja um tempo a mais de debate, mas esse direito vai ser revertido, dependendo do ponto de vista dos nossos nobres julgadores. Então, assim, qual a questão? A administração pública pode, por meio de lei, reduzir valores de adicionais já incorporados ou em curso quando não houver modificação nas condições que justificam o adicional? Porque periculosidade e insalubridade, são adicionais porque o servidor, o cidadão, está exposto a perigos, a questões químicas, a questões biológicas, e isso pode fazer mal à saúde dele ou ao corpo dele. Então, a única forma de reduzir insalubridade e periculosidade é reduzindo a exposição. Então, o estado de Rondônia não fez nada para reduzir a exposição, não criou-se um novo EPI, não criou-se uma nova forma de proteção, não criou-se um remédio, não criou nada que tivesse uma barreira da exposição. O que ele queria era apenas diminuir o valor que pagava para esses profissionais. Então o STJ entendeu que para reduzir o adicional referente a essa exposição apenas em caso de redução de exposição,
não pode reduzir o valor que essa pessoa recebe, né? Se ela continuar exposta a aquela gravidade, né, da questão, porque a gente sabe que isso faz mal, seja ruído, seja calor, né, seja questões químicas e biológicas, seja questão de perigo iminente, né, no caso de periculosidade, é algo bem sério, que faz muito mal para o corpo, por isso que a pessoa tem esse direito, né, tanto esse direito a esses adicionais, quanto de, dependendo da questão, se aposentar mais cedo, justamente porque o corpo, né, recebe uma carga que faz muito mal à saúde. Então, assim, o fundamento do relator, ele disse o seguinte: há uma distinção entre a hipótese legítima de supressão, quando cessam as condições que justificavam o adicional, e a hipótese de redução artificial por mudança de fórmula. Ou seja, só pode reduzir, né, reiterando, só pode reduzir os valores a receber se reduzir a exposição. Mantém a exposição e modifica a fórmula de cálculo? Isso não pode ocorrer. A garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos impede que a mera alteração normativa repercuta em menos remuneração sem que haja modificação concreta das condições fáticas. Reconhecimento de que o precedente deve surtir efeitos em situações análogas, garantindo a proteção dos servidores, né? Porque outro gestor poderia ter uma ideia tão boa quanto essa de pagar menos insalubridade, pagar menos periculosidade e manter a pessoa exposta ao risco, ao dano e ao perigo. Então, na decisão, né, foi provido recurso invalidando a redução que adveio apenas por mudança de cálculo, imposição da preservação dos valores anteriores ou pagamento das diferenças, que foi o que ocorreu, o pagamento das diferenças. Além disso, teve a repercussão nacional. O acordo foi publicado com alcance nacional para casos semelhantes, servindo de baliza para tribunais inferiores, né, no caso dos tribunais estaduais, e para elaboração de leis estaduais e municipais. Em síntese, o STJ entendeu que, não havendo mudança no estado das condições de trabalho dos servidores, a redução de cálculos de adicionais por mudança da fórmula é vedada. Então, reduziu, não pode alterar a fórmula de cálculo de adicional de insalubridade e de periculosidade, porque não reduziu o dano, né? Ao contrário de caso você atue num posto de saúde e você recebe 20% de insalubridade. Aí você vai atuar na CTI de um hospital, você está continuando atuando no município, você está continuando atuando na unidade de saúde, mas no CTI a exposição é muito maior. Então, se no posto de saúde você recebia 20% de insalubridade, no CTI, muito provavelmente, você tem que receber 40%. Caso você não receba, né, então tem essa alteração, se você mudou a localização que você trabalha e não teve alteração na porcentagem paga, você precisa procurar um especialista para saber. Da mesma forma, se você trabalha numa UTI, né, uma UTI cirúrgica, o grau de exposição é gigante, recebe 40%. Caso você seja transferida para um posto de saúde, né, seja transferido, muito provavelmente vai haver a redução para 20% da insalubridade, porque de fato não vai haver tanta exposição assim. Então, né, se mudar o local, ou mudar a realidade daquele local, vai alterar a porcentagem da exposição. Se não tiver alteração, não pode ter uma mudança de pagamento, porque alterou a fórmula de cálculo. É basicamente isso que o STJ está falando. Então, assim, se as condições fáticas permanecem, não se admite a redução por mudança de fórmula, como eu falei no exemplo anterior. A redução artificial viola, né, o princípio da irredutibilidade da remuneração do salário. Só se permite a supressão apenas com mudança real das condições, como eu já havia falado. Ou o ambiente fica sem tanta exposição. Um ambiente de trabalho da saúde é muito difícil não ter exposição, porque a exposição biológica é um fato, não tem como reduzir isso. O que pode ocorrer é você alterar o local onde você trabalha, aí vai alterar o seu risco de exposição, mas aquele local continua com o mesmo risco. Então isso foi aplicado a nível nacional, né? E os caminhos jurídicos iniciais é sempre a negociação administrativa, mas geralmente quando se publica uma lei, essa lei precisa ser derrubada, ser considerada inconstitucional, precisa haver um debate jurídico sobre isso. Dificilmente, administrativamente,
resolvemos um problema legislativo, né? Vocês... Eu não tô conseguindo... Ah, tá. Agora que eu vi aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Ou se você atua num local e você recebe 20% de salubridade, alguém recebe 30%, outro recebe 40%, deixa aqui os comentários que eu posso te explicar o que é que houve, né? Por mais que seja o mesmo servidor público, né? Seja o mesmo município, o mesmo ente público, pode ser que haja diferença, porque depende do local que a pessoa trabalhe, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre porcentagem de insalubridade, de periculosidade, pode deixar aqui. Isso não vale, né, a nível de adicional noturno. Eu tinha falado no início da live sobre adicional noturno. Por quê? O adicional noturno não fala de perigo, fala apenas de trabalhar à noite. Então, isso aqui é válido para quando você está exposto ao perigo. Então, essa fórmula de cálculo talvez possa ser alterada no caso de adicional noturno, né? Isso não está explícito, mas talvez fique implícito. É um entendimento que pode ter em outras questões. Caso alguém pergunte de adicional noturno, como eu falei lá no início, pode ser que haja uma diferença, tá? Então é isso, né? Essa foi mais uma quinta jurisprudente, onde o direito vira direção. Esse link vai ficar salvo, envie para os seus colegas servidores públicos, tá? Para que eu responda caso vocês tenham alguma dúvida sobre direitos. E se você quiser que eu faça alguma live sobre outro direito relacionado a servidor público ou sobre outro ente público, pode colocar aqui embaixo que a minha equipe vai fazer a pesquisa para que a gente faça, tá? E essa live tá tanto aqui quanto no Instagram. Boa noite.